Padre, eu ainda estou aqui! Durante 6 anos, um padre anotou em silêncio as confissões de pessoas mortas. Quando a polícia finalmente escavou o terreno atrás da igreja de São Jerônimo, tudo estava lá, exatamente onde as vozes haviam dito. Mas havia uma última confissão, uma que o padre nunca escreveu e que explica por que ele desapareceu. A chuva começou pouco depois das 11 da noite. Fina, persistente, daquelas chuvas silenciosas que fazem a cidade parecer abandonada antes mesmo das pessoas irem dormir. Na pequena cidade de Vale das Almas, interior de Minas Gerais, quase tudo fechava cedo. O mercadinho do Senhor Agenor fechava às 8, a farmácia às 9. Depois disso, só restavam as luzes amareladas dos postes, o som dos insetos no mato e o sino antigo da igreja de São Jerônimo marcando as horas no alto da praça. Foi naquela igreja, num confessionário de madeira escura, escondido ao lado do altar, que o padre Augusto de Almeida começou a ouvir confissões de pessoas mortas e durante muitos anos ninguém acreditou nele, até começarem as escavações. Padre Augusto havia chegado à cidade em 1983. Tinha 47 anos. Era conhecido por ser um homem extremamente racional. Antes de entrar para a igreja, estudou direito em Belo Horizonte. Lia muito. Desconfiava de superstições. Não gostava de histórias sobrenaturais. Quando moradores apareciam dizendo ter visto vultos ou ouvido vozes, ele normalmente respondia da mesma maneira. O medo também cria fantasmas. Talvez por isso, quando começou a ouvir as confissões, ele demorou semanas para admitir para si mesmo que algo estava errado. A igreja de São Jerônimo era antiga, muito antiga, construída ainda no início do século passado. As paredes eram grossas, o teto alto, os corredores estreitos e o confessionário era o lugar mais antigo dali. Feito de madeira escura, quase preta, com pequenas grades trabalhadas à mão e cheiro constante de mofo e vela derretida. Os moradores mais velhos diziam que aquele confessionário tinha vindo de outra igreja ainda mais antiga, demolida décadas antes, depois de um incêndio misterioso. Mas ninguém sabia ao certo se isso era verdade. Tudo começou numa terça-feira. Chovia muito naquela noite. Padre Augusto havia terminado a última oração e se preparava para fechar a igreja quando ouviu o sino pequeno do confessionário tocar. O som era discreto, metálico. Alguém pedindo confissão. Ele estranhou o horário. Já passava da meia-noite. Mesmo assim, caminhou até o confessionário. Sentou-se do lado esquerdo. A madeira rangeu sob o peso dele. Então, aguardou. Depois, uma respiração, baixa, lenta, vindo do outro lado da divisória. Padre Augusto ajeitou a estola no pescoço. Pode começar, meu filho. Durante alguns segundos, nada. Então a voz respondeu. Baixa demais. Rouca demais. Padre, eu escondi o corpo dela no poço. O padre permaneceu imóvel. Achou que tivesse ouvido errado. Como é? A respiração do outro lado ficou mais pesada. Atrás da antiga serraria, perto da figueira. Ela ainda está lá. Padre Augusto franziu a testa. Pensou tratar-se de algum bêbado, algum homem perturbado. Então perguntou, qual é o seu nome? Silêncio. Longo demais. E então a resposta veio. O Senhor fez meu enterro em 1974. Padre Augusto sentiu o estômago gelar, porque ele conhecia aquele nome. Joaquim Bento Ribeiro. Um homem encontrado morto num celeiro 9 anos antes de Augusto chegar à cidade. Suicídio, segundo a polícia.
O caso era conhecido pelos moradores antigos porque semanas antes da morte, uma jovem chamada Helena Duarte havia desaparecido misteriosamente. Nunca encontraram o corpo. Na época, alguns suspeitaram de Joaquim, mas nada foi provado. O padre respirou fundo, tentou manter a calma. Quem está aí? Nenhuma resposta. Ele abriu rapidamente a porta do confessionário. O compartimento estava vazio, completamente vazio, mas havia algo ali dentro, um cheiro, terra molhada e ferrugem. Naquela noite, Padre Augusto não dormiu. Passou horas tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse fugido antes. Talvez estivesse cansado. Talvez tivesse cochilado. Mas no fundo, ele sabia que tinha ouvido aquela voz. E pior, sabia que a voz parecia vir de muito longe, como se estivesse atravessando água ou terra. Os acontecimentos continuaram, sempre depois da meia-noite, sempre durante chuva, sempre no confessionário e sempre com vozes diferentes. Na segunda vez, foi uma mulher. A voz chorava baixo. Eu afoguei meu filho no rio. Padre Augusto tentou interromper, perguntar quem era, mas ela continuou como se não pudesse ouvir ele, como se estivesse falando de outro lugar, de outro tempo. Eu amarrei uma pedra no pé dele, porque ele não parava de chorar. O padre sentiu as mãos tremerem. A mulher começou a rir, um riso cansado, que lentamente virou choro novamente. Então ela disse: "O senhor batizou ele antes do enterro." Padre Augusto não abriu a porta dessa vez. Ficou parado, imóvel, com o rosário apertado entre os dedos, porque pela primeira vez desde que as vozes começaram, ele sentiu que, se abrisse aquela porta, não estaria vazio do outro lado. Quando finalmente abriu, havia marcas, pegadas molhadas no chão de madeira, pequenas, como pés descalços, e eram úmidas demais para serem antigas. Na terceira confissão, a voz era de um homem velho, calma demais para o que estava dizendo. Envenenei minha irmã pela herança, usamos o médico para assinar atestado falso. O padre ouviu em silêncio, sem interromper, sem reagir, porque nessa noite ele havia colocado uma vela acesa do lado de dentro antes de sentar. E enquanto o homem falava, a chama da vela ficou absolutamente parada, sem tremer, sem oscilar, num cômodo onde o vento sempre passava pelas frestas da madeira. Quando a voz parou, o padre perguntou devagar: "Você consegue me ouvir?" Silêncio, longo. E então, a vela apagou sozinha. Depois disso, o padre começou a anotar tudo: datas, horários, frases, nomes, detalhes. Ele comprou um pequeno caderno preto e passou a esconder dentro da gaveta da sacristia. Durante meses, as vozes confessaram coisas terríveis: assassinatos, afogamentos, envenenamentos, crimes jamais descobertos e o mais perturbador: todos os nomes pertenciam a pessoas mortas havia anos. Padre Augusto começou a envelhecer rapidamente. Os moradores perceberam, as olheiras profundas, as mãos trêmulas, o medo constante. Ele parou de olhar diretamente para o confessionário, parou de permanecer sozinho na igreja. E certa vez, durante uma missa de domingo, interrompeu a própria pregação ao ouvir o sino do confessionário tocar sozinho. Toda a igreja ouviu. O padre empalideceu imediatamente, porque naquela manhã o confessionário estava vazio desde cedo. A notícia começou a circular pela cidade. Alguns diziam que o padre estava enlouquecendo. Outros acreditavam em possessão. Mas houve uma pessoa que acreditou nele. Delegado Rui Farias, homem cético, ex-policial de Belo Horizonte, que havia pedido transferência para o interior depois de um caso que ele nunca falava abertamente. Quando o padre Augusto mostrou o caderno, o delegado ficou em silêncio por muito tempo. Virou página por página devagar. Parou numa entrada específica. Leu 3 vezes.
Então fechou o caderno, colocou sobre a mesa e disse apenas: "O nome dessa mulher eu conheço. Ela desapareceu quando eu tinha 12 anos. Nunca saiu no jornal, porque algumas informações eram impossíveis de inventar. Datas exatas, nomes esquecidos, lugares abandonados, detalhes que nunca saíram nos jornais." Então Padre Augusto revelou algo pior. Todas as confissões terminavam da mesma forma, sempre a mesma frase: "Nós ainda estamos aqui embaixo." O delegado decidiu investigar, primeiro discretamente, depois oficialmente, e foi durante uma escavação atrás da antiga serraria abandonada que encontraram o primeiro corpo. Esqueleto feminino, vestígios de corda nos pulsos, enterrado exatamente perto da figueira, como a voz havia dito. A cidade inteira entrou em choque, porque Helena Duarte realmente havia sido encontrada 17 anos depois. Depois disso, outros corpos apareceram. No rio, atrás do cemitério, sob o piso de uma antiga casa demolida. Todos ligados às confissões. Todos desaparecimentos antigos da cidade. O caso ganhou atenção estadual. Jornalistas começaram a chegar. Mas Padre Augusto se recusava a dar entrevistas, porque existia uma confissão que ele nunca colocou no caderno. Uma confissão diferente de todas as outras, e que o aterrorizava mais do que qualquer uma. O que vem agora é o que explica tudo, e é o motivo pelo qual o padre desapareceu. A última voz apareceu numa madrugada de agosto de 1989. A chuva naquela noite era tão forte que parte da cidade ficou sem energia. Padre Augusto estava sozinho na igreja, esperando, porque já sabia que o sino tocaria. Ele havia aprendido a reconhecer aquelas noites, o cheiro específico da chuva, o silêncio diferente da cidade, a forma como o ar ficava parado dentro da nave, e ele tocou. O padre entrou lentamente no confessionário, sentou-se, esperou, então ouviu respiração, muito próxima, muito pesada. Dessa vez a voz não parecia distante, parecia perto demais, quase dentro do ouvido dele, como se não houvesse divisória, como se não houvesse madeira, como se o outro lado estivesse dentro. Então ela falou: "Padre, eu preciso confessar uma coisa." Padre Augusto fechou os olhos. "Quem é você?" Silêncio, mais longo do que qualquer outro. E então: "O Senhor." O padre abriu os olhos imediatamente. O confessionário ficou gelado. A madeira começou a estalar ao redor. As rachaduras velhas pareciam se abrir lentamente. Então a voz continuou: "O senhor ainda não fez isso, mas vai fazer." Padre Augusto tentou sair. A porta do confessionário não abria. Ele empurrou com os 2 braços. A madeira não cedeu. Do outro lado da grade, ele viu alguém sentado, usando exatamente suas roupas, seu rosto, mas muito mais velho, pálido como parede, com as mãos cruzadas no colo, exatamente como ele cruzava as suas quando ouvia a confissão, os olhos completamente negros. E aquela versão dele mesmo sorriu lentamente. "Quando chegar a hora, eles também vão ouvir sua voz aqui dentro." As luzes da igreja apagaram naquele instante. Durante quase 1 hora, os moradores da praça ouviram os sinos tocarem sozinhos na escuridão, sem parar, como se alguém estivesse chamando ou respondendo. Na manhã seguinte, a porta principal da igreja estava aberta, o confessionário vazio. No chão da sacristia, a gaveta estava aberta também, e o pequeno caderno preto havia sumido junto com ele. Padre Augusto nunca foi encontrado. Nenhuma pista, nenhuma testemunha. Apenas uma coisa estranha que o sacristão notou ao limpar a igreja dias depois, e que nunca conseguiu explicar. Dentro do confessionário, do lado onde os penitentes se sentavam, havia marcas novas na madeira, arranhadas de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado sair pelo lado errado. Hoje,
Os moradores mais antigos de Vale das Almas evitam passar perto da igreja de São Jerônimo durante tempestades, porque dizem que às vezes, depois da meia-noite, o sino do confessionário ainda toca sozinho. E alguns juram que se alguém entrar ali naquele horário, a primeira voz que vai ouvir não será a de um morto, será a própria voz. Se você entrasse naquele confessionário agora, que voz acha que ouviria? Deixa nos comentários. E se essa história te prendeu do começo ao fim, você sabe o que fazer.